Olha aí, vamos chegando, hein? Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Você está no canal Conexão Espiritual. Conecte-se ao Pai, que é o mais importante, o Pai Eterno, o Pai dos nossos espíritos. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre mais um capítulo do livro de Princípios do Evangelho. Vou falar para você qual é este capítulo em 5 segundos. Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Conexão Espiritual, meu nome, eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 16 do livro Princípios do Evangelho, cujo título é A Igreja de Jesus Cristo nos Tempos Antigos. Mas antes de passarmos para o capítulo de hoje, quero agradecer a Papai do Céu pela oportunidade de falar com vocês sobre o Evangelho, agradecer também pela semana tranquila, semana produtiva, uma semana que nós vivemos, né? E agradecer sempre por Jesus Cristo, por ele ser o nosso Salvador. E obrigado a você que está nos acompanhando aqui no canal, dedicando um pouco do seu tempo para os nossos vídeos e para nos fortalecer e compartilhando nossos vídeos com uma galera muito boa que está chegando aí também. Olha, nós vamos falar hoje sobre a Igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos, e é muito bom porque é em preparação para a outra aula seguinte, que é justamente a Igreja de Jesus Cristo hoje. Então é muito importante que você entenda como era a Igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos, para você entender como que é hoje e ver as semelhanças e possíveis diferenças que você possa encontrar. Vamos lá? Então vamos embora falar sobre o Evangelho, a Igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos. Algumas características que identificam a Igreja de Jesus Cristo. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres evangelistas, etc. Está na nossa regra de fé número 6. Jesus estabeleceu sua igreja quando esteve na terra. Ela foi chamada de a Igreja de Jesus Cristo e os membros foram chamados de santos. Pois é. Vamos lá. Até 2 vídeos atrás, eu vou até corrigir aqui uma fala minha, né? Eu tinha dito que o Senhor tinha falado para Paulo, né? Eu digo que tu és Paulo e sob esta pedra edificarei. Ele falou para Pedro, né? Pois eu te digo que tu és Pedro. Eu sempre confundo Pedro e Paulo, muitas vezes eu acabo confundindo, né? Mas foi dito a Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, Simão Barjonas, né? E sob esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Salvador Jesus Cristo a Pedro. Simão Barjonas. Bom, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele instruiu e dirigiu pessoalmente os líderes, né, que eram os apóstolos. Ele, por sua vez, recebeu instruções do Pai Celestial. Nós podemos ver isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, quando diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também os mundos. Coisa linda de se ver, não é? Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Dessa forma, a Igreja de Jesus Cristo foi dirigida por Deus e não pelo homem. Jesus ensinou a seus seguidores que a revelação era a pedra sobre a qual seria construída a sua igreja, como eu acabei de falar agora, lá em Mateus, capítulo 16. Que ele fala o seguinte, né? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como eu acabei de falar agora há pouco. Antes que Cristo ascendesse ao céu após sua ressurreição, ele disse aos apóstolos: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28. Fazendo valer sua palavra, continuou a guiá-los do céu e mandou o Espírito Santo para que fosse um consolador e revelador para eles. Nós vamos ver isso também em Lucas, capítulo 12, João 14. Ele falou a Saulo em uma visão e revelou a Pedro que o Evangelho deveria ser ensinado não somente aos judeus, mas ao mundo inteiro. Isso nós vamos ver em Atos, capítulo 10. Revelou muitas verdades gloriosas a João, que se acham registradas no livro do Apocalipse. O Novo Testamento registra muitas outras maneiras pelas quais Jesus
revelou seu desejo de guiar a igreja e iluminar os discípulos. Ou seja, nós aprendemos durante esse curso que Jesus Cristo veio à Terra, cumpriu uma missão, que essa missão era, ele iria dar a sua vida por nós, mas também ele iria nos ensinar a viver. E como que nós iríamos aprender a viver? Do jeito que ele fez, reunia as pessoas nos montes e ensinava para as pessoas à margem de rios, em locais mais reservados, inclusive no templo também. Ele reunia as pessoas e ensinava para elas o Evangelho. E nesse tempo, quando ele ensinou o Evangelho também aos apóstolos, e após a sua morte, os apóstolos continuaram a sua obra. A obra não deveria terminar com a morte de Jesus. Ela deveria continuar por toda a terra. E ela iria continuar através de uma organização que seria a sua igreja. Cristo ele não colocou, na verdade, um prédio, né? Aqui vai ser a minha igreja. Não, ele falava do templo, mas ele ensinava em qualquer lugar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele ia lá e ensinava. Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele ia lá e ensinava. A moça que há anos sofria com um fluxo de sangue, tocou nas vestes dele e foi curada, e ele disse, eu senti que de mim saiu virtude. Ele conhecia as pessoas, ele ensinava o evangelho para as pessoas. Ele foi para a moça e disse, não peques mais. Filha, tua fé te salvou. E é isso que a igreja ela fazia naquela época. Nós vamos continuar aqui. Antes que Cristo, a autoridade de Deus, né? As ordenanças e os princípios do Evangelho não podem ser administrados sem o sacerdócio, como nós falamos nos capítulos anteriores. O Pai deu essa autoridade a Jesus Cristo, você vai ver isso em Hebreus capítulo 5, eu vou ler aqui conosco só para a gente se inteirar melhor. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus, capítulo 5, versículo 4 a 6. Que por sua vez ordenou os seus apóstolos e lhes deu o poder e a autoridade do sacerdócio. Ele lhes lembrou, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. João 15. Para que houvesse ordem em sua igreja, Jesus deu a maior responsabilidade e autoridade aos 12 apóstolos. Escolheu Pedro como apóstolo principal e deu-lhe as chaves para selar bênçãos tanto nos céus como na terra. Você vai ver isso em Mateus 16, 19. Jesus também ordenou outros líderes, dando-lhes deveres específicos a serem cumpridos. Depois que ascendeu ao céu, o padrão de atribuições e ordenanças continuou e outros foram ordenados ao sacerdócio por aqueles que já o haviam recebido. Jesus deixou claro, por intermédio do Espírito Santo, que ele aprovava essas ordenanças. Atos capítulo 1, versículo 24. E orando disse, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois escolhestes. E a gente sabe aqui a Escritura, a continuação, daqui a pouco a gente vai ver. A organização da igreja. A igreja de Jesus Cristo era uma unidade cuidadosamente organizada. Foi comparada a um edifício edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Jesus nomeou outros líderes do sacerdócio para ajudar os apóstolos no trabalho do ministério. Enviou líderes chamados 70 em pares para pregar o evangelho. Outros líderes da igreja eram os evangelistas, que seriam os patriarcas de hoje em dia. Pastores, os líderes que presidiam. Sumos sacerdotes, élderes, bispos, sacerdotes, mestres, diáconos. Nós vimos isso no capítulo 14, no capítulo anterior 14. Esses líderes eram todos necessários para fazer a obra missionária, realizar ordenanças, instruir e inspirar os membros da igreja. Esses líderes ajudavam os membros a chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4. A Bíblia não nos diz tudo sobre o sacerdócio ou sobre a organização e o governo da igreja. Porém, foi preservado o suficiente para mostrar a beleza e a perfeição da organização da igreja. Os apóstolos receberam o mandamento de sair pelo mundo pregando o evangelho.
não podiam ficar em uma única cidade para supervisionar os novos conversos. O que são os novos conversos? São as pessoas que aceitaram o evangelho e se batizaram na igreja. Portanto, foram chamados e ordenados líderes locais do sacerdócio. E os apóstolos os presidiam. Os apóstolos e outros líderes da igreja visitavam os vários ramos e escreviam-lhes cartas. Por isso, o Novo Testamento contém cartas escritas por Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, nas quais eles aconselham e instruem os líderes locais do sacerdócio. Essas cartas eles são conhecidas como epístolas, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Aos Hebreus e assim por diante. O Novo Testamento mostra que essa organização da igreja deveria continuar. Por exemplo, a morte de Judas deixou apenas 11 apóstolos. Logo, após a ascensão de Jesus, os 11 apóstolos se reuniram para escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Por meio de revelação, o Espírito Santo escolhera Matias. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Justamente onde ele fala, qual dos dois escolheste, Senhor? Que a gente falou no versículo 24, né? E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disse-lhe, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todo homem, mostra qual destes dois escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançaram-lhe sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, Matias foi chamado para ser um dos 12 apóstolos, que iria substituir Judas, não é? Jesus havia estabelecido o padrão de 12 apóstolos para governar a igreja. Parecia claro que a organização deveria continuar como ele havia estabelecido. Primeiro, os princípios e ordenanças do Evangelho. Os apóstolos ensinavam dois princípios básicos: fé no Senhor Jesus Cristo e arrependimento. Depois que os novos conversos adquiriam fé em Jesus Cristo, aceitando-o como o Filho de Deus e seu Redentor, e se arrependiam de seus pecados, recebiam duas ordenanças: o batismo por imersão e a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Você vai ver isso em Atos 19. Eram esses os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Jesus ensinou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João capítulo 3. Ordenanças realizadas pelos mortos. Isso que é muito importante você entender essa parte aqui. Outro dia eu estava conversando com a minha tia a respeito dessas ordenanças. Ela não é da igreja. E ela ficou surpresa. Falou, como assim, irmão? Como assim? É feito ordenanças pelos mortos? Pois é. São feitas ordenanças pelos mortos desde aquela época da igreja primitiva, a igreja antiga do Senhor. Jesus ele providenciou meios pelos quais todos pudessem ouvir o Evangelho, quer na terra ou após a morte. No período entre sua morte e ressurreição, durante aqueles 3 dias, Jesus esteve entre os espíritos daqueles que já haviam morrido, organizou o trabalho missionário entre eles. Ele nomeou mensageiros fiéis e concedeu-lhes poder para ensinar o Evangelho a todos os espíritos das pessoas que haviam morrido, dando-lhes assim a oportunidade de aceitar o Evangelho. Isso você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, que diz exatamente assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, porém vivificados pelo Espírito, ou seja, morto na carne, mas vivo pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, ou seja, esses espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então Cristo estava ensinando as pessoas que viveram na época de Noé. Atente para isso. Jesus, após sua morte, antes da ressurreição, o seu espírito foi ao mundo dos espíritos organizar a pregação do Evangelho lá, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade. Você já imaginou as pessoas que já morreram nessa vida e não ouviram falar de Jesus Cristo? Pode parecer impossível, mas é muito comum isso.
Milhares e milhões de pessoas já morreram nessa vida sem ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo e de fazer as suas ordenanças, como, por exemplo, o batismo, que é necessário, como ele mesmo disse. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você já imaginou uma pessoa que não foi batizada porque não sabia que precisava ser batizada? Então, existe sim esse trabalho chamado trabalho vicário pelas pessoas que já morreram. E também você vai encontrar em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, a seguinte escritura: porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Você vai ver também Doutrina e Convênios, seção 138, sobre o assunto. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: nesse contexto aqui, algumas pessoas estavam questionando a ressurreição. Se haveria ou não ressurreição. Ora, haverá ressurreição ou não haverá ressurreição? Nós vamos ressuscitar ou nós não vamos ressuscitar? E quando estavam assim falando, eis que eles são ensinados da seguinte forma. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí, versículo 29. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Foi uma pergunta. Por que se batizam eles então pelos mortos? Ou seja, estava mostrando aqui que haveria ressurreição e uma das razões pelas quais se fazia batismo pelos mortos era porque aqueles mortos iriam ressuscitar. Mais uma evidência da prática do batismo pelos mortos pela igreja antiga de Jesus Cristo. Sei que talvez você tenha muitas perguntas sobre isto, muitas dúvidas. Se tiver, deixa aqui na seção de comentários ou manda para a gente como vídeo ou áudio e a gente vai tirar as suas dúvidas. Mas é claro, transparente, que a Igreja do Salvador antigamente fazia o batismo pelas pessoas que já haviam morrido. Então, a Igreja de Jesus Cristo nas Américas. Mas antes de falar da Igreja nas Américas, eu quero falar sobre os dons espirituais. Olha só, todos os membros fiéis da Igreja podiam receber o dom do Espírito. Esses dons eram concedidos de acordo com suas necessidades, capacidades e designações. Alguns desses dons eram a fé, inclusive o poder para curar e ser curado, a profecia e a visões. Os dons do Espírito são debatidos com maior detalhe no capítulo 22, tá? Sempre houve dons espirituais na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, em Moroni capítulo 10, em Marcos capítulo 16. Jesus disse aos discípulos que esses sinais ou dons espirituais sempre seguiriam os que crescem. Muitos de seus discípulos realizaram milagres, profetizaram ou tiveram visões pelo poder do Espírito Santo. Você já presenciou um milagre? Você já participou de um milagre? Eu tenho certeza que sim. Talvez você não tenha identificado que era um milagre. Mas o que é um milagre? Um milagre é um presente de Deus. É quando a gente recebe uma bênção diretamente de Deus. É quando Ele intervém por algo e por alguém. Isto é um milagre. É algo sagrado. É algo que nos aproxima de Deus, mostra o seu amor por nós. E eu tenho vários testemunhos a respeito dos dons, especialmente do dom da fé. Eu poderia compartilhar aqui, mas eu vou deixar isso para um vídeo especial chamado Testemunhos. Nós vamos falar aqui sobre vários testemunhos. Hoje é sobre a Igreja de Cristo no tempo antigo, né? A Igreja de Jesus Cristo agora nas Américas, depois de sua ressurreição, olha só como são as coisas. Vamos lá, vamos dar um exemplo, tá? Voltar aquele exemplo que a gente tinha usado lá no início, de outros vídeos. Cristo morreu, então seu corpo estava no sepulcro e seu espírito foi ao mundo dos espíritos. Para quê? Para organizar o evangelho, a pregação do evangelho lá no mundo dos espíritos. Quem estavam lá? Várias pessoas já tinham morrido, inclusive pessoas que viveram na época de Noé estavam lá. E se você entende bem, Noé viveu milhares de anos antes de Cristo, né? Na Terra. Bom, aí Cristo ressuscitou. Seu corpo e seu espírito foram reunidos novamente para nunca mais serem separados. Quando ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele veio às Américas. Isso mesmo.
Depois da sua ressurreição, Jesus visitou o povo das Américas e aqui organizou a sua igreja, ensinando as pessoas por 3 dias e voltando frequentemente por algum tempo depois disso. Você vai ver isso em 3º Nef, capítulo 11. É um dos capítulos que eu mais gosto do 3º Nef, do capítulo 11 ao 28. É maravilhoso. Fala sobre o ministério de Jesus Cristo nas Américas. Depois ele os deixou e subiu ao céu. Por mais de 200 anos, aquele povo viveu em retidão e estava entre os povos mais felizes que já foram criados por Deus na terra. Você vai ver isso em 4º Nef, capítulo 1, 16. E aí chegamos àquela parte que nós falamos, acho que lá nos primeiros vídeos do canal, sobre a apostasia da igreja, né? A igreja verdadeira. O que significa o termo apostasia? Apostasia é mais ou menos isso. A minha mão aqui representa Deus, aqui representa a gente, a caneta. Quando a gente se distancia de Deus, a gente está em apostasia, apostatando da fé. Estamos nos separando de Deus, nos distanciando de Deus. E isso foi o que aconteceu com a igreja primitiva, a igreja antiga do Salvador. No decorrer da história, pessoas maldosas tentaram destruir a obra de Deus. Isso aconteceu enquanto os apóstolos ainda estavam vivos e eles supervisionavam a jovem igreja em crescimento. Alguns membros ensinavam conceitos de suas antigas crenças, pagãs ou judaicas, em vez das verdades simples ensinadas por Jesus. Imagina aí. Alguns se rebelaram abertamente. Além disso, havia perseguição externa. Os membros da igreja eram torturados e mortos por suas crenças. Um após o outro, os apóstolos foram mortos ou tirados da terra de outra forma. Por causa da iniquidade e da apostasia, a autoridade dos apóstolos e as chaves do sacerdócio também foram retiradas da terra. A organização que Jesus Cristo estabeleceu deixou de existir, o que resultou em confusão. A doutrina estava sendo cada vez mais maculada por erros. Maculada, manchadas, mudadas, alteradas. E logo a dissolução da igreja foi completa. O período em que a igreja deixou de existir sobre a terra é chamado de a Grande Apostasia. Em pouco tempo, crenças pagãs dominaram o pensamento daqueles que eram chamados cristãos. O imperador romano adotou esse falso cristianismo como religião de Estado. Essa igreja era muito diferente da igreja que havia sido organizada por Jesus. Ensinava que Deus era um ser sem forma ou substância. Aquelas pessoas perderam a compreensão do amor de Deus por nós. Não sabiam que éramos seus filhos, não entendiam o propósito da vida. Muitas ordenanças foram mudadas, porque o sacerdócio e a revelação já não estavam mais sobre a terra. O imperador escolheu seus próprios líderes e às vezes os chamava pelos mesmos títulos usados pelos líderes do sacerdócio da igreja verdadeira de Cristo. Não havia apóstolos ou outros líderes do sacerdócio com o poder de Deus, nem dons espirituais. O profeta Isaías previu essa condição e profetizou: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isaías 24. Não existia mais a igreja de Jesus Cristo. Ela era agora uma igreja de homens. Até o nome dela havia mudado. Também nas Américas houve apostasia. Isso está em 4º Nef. A gente pode ver sobre isso. Porém, foi predita uma restauração, como a gente já acompanhou lá no iniciozinho do canal, quando a gente falou sobre a restauração. Deus havia previsto a apostasia e preparou a restauração do Evangelho. O apóstolo Pedro falou sobre isso aos judeus. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso está em Atos, capítulo 3, 20 a 21. João, o revelador, também previa a época em que o evangelho seria restaurado, e ele disse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, 6. A restauração ela foi necessária.
para que fosse restaurada a Igreja do Salvador na terra. A gente vai ver a importância das bênçãos que nós recebemos de volta a partir da restauração. Mas nós iremos ver a restauração no próximo capítulo, que será o capítulo 17, onde nós iremos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo hoje, após a restauração do Evangelho. Mas lembre-se, a Igreja de Cristo tinha 3 pilares, nós já falamos sobre isso: profetas e apóstolos, autoridade do sacerdócio e revelação. Quando essas 3 coisas não existiam mais, não existiam mais os pilares de sustentação da Igreja de Cristo. Esta foi o destino da Igreja de Cristo nas antigas, na época antiga. Mesmo Salvador dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, infelizmente, as crenças pagãs e, vamos dizer assim, a sede pelo poder levou o imperador romano e outros líderes civis a destruir a igreja, realmente, até mudar o nome da igreja. Fizeram tudo o que podiam fazer para se beneficiarem da fé dos cristãos. A gente vai ficar por aqui, mas antes eu quero deixar deste lado agora, quem vai falar pra gente? Ela que tem uma palavra muito bonita. Fala pra gente, minha querida. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou muito grata por estarmos juntos aqui no canal Conexão Espiritual. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim, você não perderá nenhuma inspiração e ensinamento espiritual que compartilhamos por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like e comentário nos vídeos que mais gostou, pois isso ajuda muito a fortalecer a nossa comunidade e alcançar mais pessoas em busca de conexão espiritual. Conto com você para fazermos juntos uma linda jornada de crescimento espiritual e compartilhar essa luz com o mundo. Muito obrigada e espero te ver sempre por aqui. É isso, a gente finaliza hoje, pedindo sempre a você que se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Próximo capítulo, gente, vai ser especial demais. A Igreja de Jesus Cristo hoje. Olha só, não esqueça, toda quarta-feira e todo sábado, 8 da noite, vídeo novo no canal. Trazendo sempre um capítulo especial de princípios do Evangelho, mas também trazendo história de hinos, significado das palavras dos hinos. Então não perca os vídeos nossos de quarta e sábado. Um abraço, saudações, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Um abração, beijo.